Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E quando nós andávamos na religião, eles gostavam muito de usar a parábola do semeador. É isso mesmo, eles gostavam de apavorar as pessoas, de colocar as pessoas contra a parede, anunciando, pregando, ensinando, do jeito deles, a parábola do semeador. Tá bom? Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro histórico de Mateus, lá no capítulo 13, do versículo 1 em diante. Livro histórico, livro que já vai completar quase 2000 anos da sua história. E ainda vivem como se essa história fosse na semana passada, no século passado. Ou que seja no milênio passado. Mas já vai fazer 2000 anos, que ocorreu essa história. Tá bom? É Mateus 13, 1. Naquele mesmo dia, no texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA, a queridinha que eu trouxe para o Mato Grosso do Sul, onde eu estou, eu trouxe ela, tá? E ela é toda encapada de couro, eu mesmo que encapei ela, couro bem rústico, um trabalho bem rústico, mas está aqui, ó, vai durar, isso vai durar. Sabe até quando vai durar essa Bíblia aqui? Vai durar até acabar, sabia? É isso mesmo. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Versículo 2. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No Evangelho Eterno, tudo isso que aconteceu aqui, essa parábola, essa metáfora, essa figura, essa alegoria que Jesus estava contando para os judeus ali, a multidão de judeus, claro que no meio tinha gentios também, no Evangelho Eterno isso aqui é impossível acontecer. É impossível. Claro que as pessoas, a maioria não conhece o Evangelho Eterno, mas no Evangelho Eterno isso aqui é impossível acontecer. Vamos à explicação do versículo 18, no mesmo capítulo 13, do versículo 18 em diante. A explicação da parábola. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Por que a palavra? Porque naquele tempo eles tinham que pregar o evangelho. No caso, Jesus e os discípulos pregavam para os judeus. Evangelho significa as boas notícias do reino de Deus que estava para ser estabelecido. Então, naqueles dias, havia a necessidade de pregar o evangelho. Nos dias de Paulo, havia necessidade de pregar o evangelho da incircuncisão, as boas notícias do reino de Deus que estava próximo aos gentios. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Você acha que nos dias de hoje há perseguição? Como naqueles dias? A perseguição hoje é entre os líderes religiosos, entre os próprios anjos deles.
são seus seguidores que um persegue o outro, falando a minha doutrina é melhor, a minha denominação é melhor. Mas polícia não persegue. Autoridade não persegue, governo não persegue, prefeitura não persegue. Porque na época de eleição, na época de campanha, eles são todos macumunhados, eles são todos unidos em torno, em busca dos votos dos eleitores. Então, se eles perseguirem durante os 4 anos, antes ou dos 6 anos, dependendo se for para senador, então eles irão se prejudicar na época da campanha. Então não há perseguição. Por quê? Porque não é o evangelho que eles pregam mais, porque não se precisa pregar mais a vinda do reino de Deus, porque o reino de Deus foi estabelecido há quase 2000 anos. O reino de Deus que estava próximo nos dias deles, foi estabelecido. Então, por isso que aqui, quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, quem pode ser perseguido é um cara igual eu, que eu falo contra o sistema religioso. É um cara igual o Geraldo Moraes, Elcio Jesus, Alberto Lírio, pessoas assim, esses podem ser perseguidos pelos próprios religiosos, mas não igual naqueles dias. Aqueles dias lá, a perseguição era com base no legalismo de Moisés. A lei de Moisés imperava de uma forma perseguidora. Nos dias de hoje, as leis de Moisés são utilizadas dentro dos templos para tomar dinheiro, para escravizar as pessoas, para manter pessoas cativas nos currais chamados igrejas. É diferente. Então não existe mais perseguição. Não tem mais condições de perseguição nos dias de hoje. Porque tudo já foi estabelecido, tudo já aconteceu. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. O que significa a parábola do semeador? Significa uma história vencida, uma história realizada. Significa uma história que não tem mais nada a ver, já vai fazer quase 2000 anos. O Evangelho Eterno, Apocalipse 21, 3, mostra que isso daqui, para nós, quem nasceu depois do ano 70, não 1970, no ano 70 para cá, é algo inútil, gente. Essa parábola é inútil, não serve mais. Porque não existe mais palavra a ser pregada. Nos dias de Paulo, Jesus disse em Romanos 10, 18, leia todo o Romano ali que você vai ver, os judeus é que precisavam ouvir do Evangelho, e Paulo disse que foi pregado, foi anunciado aos confins da terra. Eu estou com essa abrição de boca, que eu estou tomando muito remédio, que eu estou com muita dor na coluna, então eu tomo uns par de remédio aí. Então eu fico com essa abrição de boca. Em Colossenses capítulo 1, versículo 23, está escrito, Paulo diz que foi pregado o evangelho a toda criatura debaixo da terra. Nos dias dele, foi pregado o evangelho. As pessoas que precisavam ouvir, foi pregado. Por que havia necessidade de pregar a palavra, de anunciar a palavra? Por causa do juízo que estava próximo. O juízo ocorreu ali no ano 70, ali dentro dos muros de Jerusalém. Começou na Judéia, começou ali no ano 66 e ela findou na metade do ano 70. Então a parábola do semeador é algo somente para a história. Só para você sentar e fazer o que eu estou falando aqui, contar essa história. Aí a religião fica trazendo isso como algo presente. Não, nós temos que pregar. Aí vem o maligno. O maligno, quando Jesus falava naqueles dias, eram os pregadores de Moisés. Eram os que anunciavam o legalismo, eram os que queriam fazer dos gentios prosélitos, Mateus 23,15, e fazendo os prosélitos, ali prosélito era gentil a praticar obras do judeu, faziam aqueles 2 vezes mais merecedores do inferno, ou seja, da sepultura, do cemitério. Então esses papagaios de pirata ficam por aí, usando a parábola do semeador, falando que, usando exemplos, olha, você
cuidado. Cuidado, senão você vai semear a palavra, aí a pessoa que vai receber essa palavra, o evangelho que nós estamos pregando, e vai vir as preocupações da vida, a dívida com carnê, com cheque, com cartão de crédito, com Pix prometido. Pix prometido tem. Com Pix prometido, com voto, você não vai conseguir cumprir o voto, porque a palavra vai cair no meio dos espinhos e as preocupações. Você sabe como que é? Tudo para iludir as pessoas. Tudo para enganar as pessoas, tudo para escravizar as pessoas. A parábola do semeador não existe mais. Não existe mais. Ah, mas e a palavra da graça? Não existe mais graça, não existe mais favor imerecido. Tudo se cumpriu. O próprio Deus fala em Jeremias 31, 34, 33 ao 34. Depois daqueles dias, ninguém mais precisará falar de mim, a seu irmão, porque todos me conhecerão. Então, se eu pegar a parábola do semeador e querer colocar ela em prática nos dias de hoje, eu estarei indo contra o que Deus falou, eu estarei indo contra o que o Criador falou, que diz que não precisa mais. É o que eu falo sempre. Chega numa prostituta, ela fala, eu creio em Deus. O Deus é do jeito dela. Chega numa pessoa que não frequenta a religião, você acredita? Eu acredito em Deus. Chega no indígena, o Deus dele é o Deus Sol, é o Deus Lua, é um Deus, ele acredita em Deus. Porque ninguém, nem nós mesmos sabemos qual é o Deus certo, mas eu, da minha parte, o Deus para mim, o Senhor dos Senhores, o Criador de todos, é o Espírito. Ele é o soberano. Porque assim Jesus disse, eu acredito no que está escrito, Jesus disse à mulher samaritana, Deus procura os que o adoram em espírito e verdade, porque ele é Espírito. Então, se ele tem nome, eu não sei qual que é o nome dele. Eu não sei. Então, a parábola do semeador é algo histórico. Foram as perseguições daqueles dias. Pessoas que pregavam o evangelho foram mortos, foram açoitados, foram presos, foram decapitados, foram crucificados de cabeça para baixo. André foi crucificado em forma de X, a cruz de Santo André que fala, tem até em placa aí que você vê, placa de trânsito. Assim que é, mas aí a religião pega os leigos, pega as pessoas que não têm conhecimento e aplica a parábola do semeador como se fosse nos dias de hoje. Pega esse escrito, igualzinho está aqui, e aplica. Pega aí uma reunião, hoje é dia 26, pega uma reunião aí dos fiéisinhos cabeça de bagre, naquela que tem no Brás lá que cabe 10 mil pessoas sentadas, do morcegão, você sabe do morcegão, e lê isso daqui e fala, olha, tá vendo espinhos, terra seca e no monte de pedra, e a pessoa, ela não tem entendimento, porque para ela acha que isso aqui, a Bíblia, é coisa atualizada, ela acha que isso daqui está presente na nossa vida no dia de hoje. Ela acha que essa parábola do semeador, ela se faz presente no dia de hoje. Aí o líder pega e faz a leitura, com todo aquele teatro, com toda aquela cena, com toda aquela encenação, e as pessoas fazem o quê? As pessoas abraçam como desse reggae. As pessoas abraçam essa causa e falam, não, é assim mesmo, olha, então vou tomar cuidado. Porque lá no meu serviço vão ficar colocando caraminholas na minha cabeça, eu não posso, porque senão isso daí vai me afastar, eu não vou conseguir cumprir o voto, eu não vou conseguir ser um dizimista fiel, eu não vou conseguir ser um frequentador fiel do templo. Você consegue entender? Porque os pregadores, eles não estão nem aí para você, para contar para você que isso daqui é uma história de quase 2000 anos. Não, eles não querem fazer isso. Eles querem que você viva a parábola do semeador como se você estivesse, como que aquela época estivesse hoje em dia. E nisso eles vão, só cavucando o seu bolso esquerdo, seu bolso direito, seu bolso de trás, tal, sua poupança, suas economias, tirando parte do seu salário, parte das suas vendas, e você cai nessa. Por quê? Porque você é um futurista. Você está acreditando em um futurista, você está acreditando em um mercador do futuro. É um chantagista que usa a palavra e de uma forma
ela é perfeita, foi perfeita para a sua época. Mas nós temos que ser perfeitos para entender que a época dela já passou. Essa é a parte espiritual em nós. Se não formos espirituais, se não estivermos desfrutando da parte espiritual, nós não conseguiremos entender dessa forma. E nós seremos mais um religioso. Ficaremos aí atrás da parábola do semeador. Olha, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aí eu vou pegar essa palavra, eu conhecendo o Evangelho Eterno, eu conhecendo Apocalipse 21:3, eu vou até ler para você, porque às vezes você é novo aqui, eu vou ler para você, e está aqui assim, 21:3, Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, será o Deus deles. E aí, eu vou fazer o quê? Como que eu vou pegar uma palavra dessa? E vou fazer o quê? Aí eu vou e leio isso daqui. Veja, Jeremias 31, versículos 33 e 34. Veja. Que coisa, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, ou seja, a aliança não seria nem com os gentios, hein? A aliança seria com os judeus, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, não seriam mais as leis escritas, mas sim na mente das pessoas, dos judeus. Também no seu coração as inscreverei, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. E aí, que palavra é essa da parábola do semeador para os nossos dias? Para quem nasceu do ano 70 para cá. Não é 1970, é o ano 70, na primeira era cristã. Já vai fazer quase 2000 anos. Que palavra que eu posso chegar aqui e ter a pretensão de falar: não, essa é a palavra que você deve ter cuidado para que as preocupações. Eu não falo isso. Sabe por que eu não falo isso? Porque eu estou falando do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é o reino estabelecido em nosso espírito. O Evangelho Eterno é Deus em nós. O que eu posso fazer? Amanhã ou depois, você que estava aqui acompanhando o Evangelho Eterno, você volta para a religião, o que você significa para mim? Qual o sentido? O que você vai me chatear? Nada. Por quê? Porque apenas você voltou, fez o que a porca faz. Você lavou a porca e tal, e a porca voltou para o lamaçal de novo. Mas e aí? Eu aqui, eu tenho consciência, eu sei que em seu espírito está o templo dele. Tudo se... Agora, se você viveu aqui, leu, acompanhou o Evangelho Eterno e você voltou para a lama de novo, não posso fazer nada. Mas a palavra que você está indo atrás, aquela palavra já não serve mais, já foi, já ficou para trás. Essa palavra da parábola do semeador, ela durou, ela vingou somente até o juízo do ano 70 em Jerusalém. Quando se cumpriu o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, quando se cumpriu Apocalipse 14, 6 e 7, quando se cumpriu Apocalipse 18, 10 e Apocalipse 19, 2, acabou. Acabou. Essa palavra já foi, ficou para trás. Essa palavra do semeador, essa palavra era o Evangelho, eram as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Você consegue entender? Ficou lá atrás. Então o Evangelho Eterno, ele sufocou a parábola do semeador. O Evangelho Eterno, ele deu fim à parábola do semeador. É isso que é. Tá bom? Esse é o meu entendimento. Não acerte o seu com o meu. Pega e confira, leia aí. E veja se tem sentido ou não. Veja se tem coerência ou não. Se tiver coerência, você dê aquele joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Se não tiver, beleza, segue o seu entendimento e seja feliz. Porque no Espírito nós somos irmãos. E o nosso Pai é um só. É o Pai dos Espíritos, é o Criador de todas as coisas. É o que está em seu templo, e o seu templo está em nosso Espírito. O templo dele não está no Brás, no Vaticano, na cidadezinha onde você mora, na esquina aí da sua rua, não. O templo dele não é terreno.
Já vai fazer 2000 anos que o templo dele não é mais terreno. Aquele templo lá, ele já não era muito fanático naquele lá. Ele já não suportava mais os sacrifícios e as ofertas que eles estavam fazendo. Tá bom? Assim é, o evangelho eterno, ele sufocou a parábola do semeador. Até a próxima, se assim o Pai permitir, compartilhe, se inscreva, dê o like e vamos em frente. Passando sempre o nosso simples e humilde entendimento a respeito dos escritos bíblicos, que é a coisa mais fácil do mundo. Quando você entende o evangelho eterno, a coisa mais fácil do mundo é você entender os 66 livros. Não tem segredo, tudo já se cumpriu. Até mais, tchau, tchau.